Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje na nossa 26ª live deste projeto, né, chamado Desenvolvimento Humano, onde o nosso objetivo é focar num processo de educação dos nossos filhos, né? Olhando para este processo, entendendo este processo, construindo este processo e fazendo com que este processo alcancem resultados e alcance o melhor dentro dessa educação que muitas de nós, durante esse momento em que nós estamos vivendo, não somente por ser um momento de pandemia, mas de um momento onde nós estamos numa transição. Então, sejam muito, muito bem-vindos, boa noite e que possamos fazer desta live de hoje, deste conteúdo de hoje, mais um degrau para que nós possamos alcançar o nosso objetivo enquanto mães ou enquanto pais, enquanto seres humanos dentro deste processo. Nós não podemos nunca nos esquecermos, nunca, que nós estamos também nos construindo junto dos nossos filhos. Os nossos filhos estão se construindo, estão construindo o seu processo humano, né, dentro desta caminhada. Porém, nós, enquanto mães, enquanto pais, nós também estamos nos construindo, não é? E acho que é por aí. Acho não, tenho certeza, é por aí e está aí a grande sacada, a grande, vamos dizer, virada de chave da nossa mentalidade, quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que nós estamos dentro do processo e não fora do processo, que nós somos parte do processo e não ficamos do lado de fora olhando somente, dando ordens ou fazendo orientações ou dando comandos ou ensinando ou cobrando. Não, nós estamos dentro do processo. E estar dentro do processo é você construir este processo juntos. Então, penso, né, e acredito, e olhando, estudando, buscando, vivendo na prática, cada vez mais, eu tenho certeza absoluta de que realmente este processo, ele é construído pela família junto do filho. Ok. Quando nós partimos desta verdade, quando nós partimos desta afirmação, então nós partimos já de algum lugar. E partimos de algum lugar muito importante. Não é de qualquer lugar. Nós não partimos de um lugar de culpa, ou de um lugar de fracasso, ou de um lugar de acusações, ou de um lugar que não tenha sido bem sucedido, ou de um lugar de mágoas. Nós partimos de um lugar de construção. É isto que ao final da 28ª live, que faltam, a partir de hoje faltarão só 2, no final delas, né, dessas todas, é isso que eu gostaria de ter construído com vocês. Que nós possamos entender isso, porque depois as outras coisas
elas vão se derivando daí e nós vamos então fazendo, né, ligações entre elas. Então, esta mudança de mentalidade, de compreensão, de saber que nós fazemos parte do processo, estamos neste processo junto com os nossos filhos, nos colocam numa posição de poder. Porque aí nós saímos, como eu disse para vocês, nós saímos de fato deste lugar, né, que muitas mães, que muitos pais, que muitas famílias se colocam, que é no lugar da culpa, que é no lugar do será, porque eu não fiz isso, porque o fulano de tal, porque o ciclano, beltrano, minguano, e etc, 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 né? Ou seja, hoje o conteúdo, né, desta live, o conteúdo deste dia é como conseguir o respeito do seu filho ou do meu filho. Como conseguir o respeito do meu filho, Ana? Vamos pensar juntos, né? Nós trabalhamos com gratidão, trabalhamos com respeito e hoje, trabalhamos com gratidão, com confiança e hoje nós fechamos o tripézinho, né, do respeito. Ou seja, como conseguir esse respeito? Partindo do mesmo pressuposto de ontem. Se eu tenho que perguntar como conseguir, significa que eu não tenho. Então, sabe aquela frase? Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: onde não tem respeito, não tem nada. Onde não tem respeito, absolutamente não tem nada, não tem mais nada. Por quê? Porque o respeito é o princípio de todas as coisas num relacionamento, numa relação. E um processo de educação entre mãe e filha, mãe e filho, enfim, dentro de um processo de educação familiar, é um relacionamento, né? Um relacionamento que acontece entre mães e filhos, né? Então, digamos que a confiança de um lado, o respeito do outro. E as duas coisas são conjuntamente construída. Por isso que, quando nós falamos de respeito, nós podemos também usar o exemplo que nós usamos da construção, da edificação. Por quê? Porque é uma construção que vai levando a edificação, a algo, ao desenvolvimento. Portanto, onde não há confiança ou onde não há respeito, não há absolutamente mais nada. Não há diálogo, não há nenhum tipo, né, de comunicação, não há nada, né? Não tem diálogo, não tem respeito, não tem confiança. O que sobra? Nada, né? Sobra gritaria, sobra ofensas, sobram situações de ataques, sobram situações, as ilhas, né? Que hoje a gente vê muito dentro das famílias. Então a ilha, o quarto do filho X, o quarto do filho Y, o quarto do casal, ou da mãe, ou do pai, a sala que fica pro filho, não sei. E aí nós vamos vendo uma família ilhada, né? Onde cada um tem o seu espaço único e também que é impenetrável, digamos assim. E aí nós podemos então entender que neste espaço único e impenetrável nós não temos o respeito. E se nós não temos o respeito, nós também não temos a confiança, porque um está completamente conectado ao outro. Até porque respeitar
E aí eu trouxe alguns verbos de ação muito importantes para nós refletirmos e somarmos dentro deste assunto, que é respeitar. Para você responder essa pergunta, né? É como conseguir o respeito do meu filho. Primeiro, respeitar vem de proteger. Nós respeitamos porque nós protegemos. Eu estou falando de um respeito dentro do processo de educação pais e filhos. É esse respeito que eu estou me referindo aqui. Então, para este respeito, o conceito que eu quero trazer aqui para que nós possamos entender, conversar, refletir, é esse. Aquele que vem da proteção. Aquele que vem do proteger, do protegimento, né? Então, você, como mãe, quer proteger seu filho, mas uma proteção que está além de, ou melhor, uma proteção que não tem nada, absolutamente nada a ver com invasão, mas uma proteção que pode antecipar aquilo que, por exemplo, enquanto mãe, dentro deste processo em que eu faço parte, eu posso dizer porque eu já vivi, porque eu sei, porque eu entendo, porque eu sei exatamente onde é que eu quero chegar. E aí, então, por conta disso e por isso eu posso, eu uso o respeito também para proteger. E esta proteção, ela vem nas minhas ações, ela vem nas minhas atitudes, daquelas que eu pratico, exerço antes de cobrar. Depois da proteção, o respeito, ele vem do valor, da valorização. Então eu protejo e eu valorizo. Então, junto disso, por isso, com isso, eu protejo, eu respeito pela proteção e pelo valor que eu dou ao meu filho. Pelo valor que eu dou, não somente como um indivíduo, mas principalmente pelo ser humano que ele é. Por tudo aquilo que faz parte do contexto dele, humanamente falando. E aí, neste humanamente falando, eu poderei citar os limites que ele tem, aquilo que ele tem de ponto forte, que é o uau, aquilo que ele ainda não consegue, quais são as suas habilidades, aquilo que ele super domina, aquilo que não... Você já entendeu que seu filho, né? Por exemplo, eu tenho a Isabela e a Fernanda, são gêmeas e são diferentes, né? A Isabela é diferente, a Isabela é de um jeito, a Fernanda é de outro, a Ana Carolina é de outro. E eu, como mãe, entendo disso, vejo isso e respeitar isso me cabe enquanto trazendo dentro deste processo a proteção de mãe, o valor que eu dou para as minhas filhas dentro das suas diferenças, dentro daquilo que faz de cada uma delas únicas. Então, quando existe este respeito que está ligado, conectado no valor, acima de tudo, eu respeito. Acima de tudo, eu entendo e respeito, porque eu sei que cada um tem a sua forma de ser, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua forma de se comunicar, tem a sua forma de ser, né? Em uns
existe uma experiência X, né, em relação às emoções, com a tristeza, com a raiva, com o medo, de outro jeito. Por exemplo, os limites do medo, os limites da raiva, os limites da tristeza, os limites do ciúme. Se eu olho para o meu filho e a partir disso quero respeito, então eu preciso valorizar. E valorizar não no sentido de colocar valor em cima, mas é uma valorização daquilo que é, ponto, e acabou. Eu não fico esperando o que não existe. Mas não porque não existe, simplesmente não existe. Não existe porque não existe. Porque dentro da humanidade, dele ou dela, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu entendo isso. Então, eu não fico cobrando aquilo que não cabe. Né? Não tem o ditado que diz ninguém dá o que não tem? Uns não dão o que não tem porque não aprenderam, porque não construíram. Outros não dão o que não tem porque realmente não desenvolveram, não construíram muitas coisas, né? E aí seria até uma injustiça nós cobrarmos aquilo que não tem, né? Não tem. Então tem pessoas, por exemplo, que tem muita dificuldade de fazer isso aqui, ó, de olhar nos olhos. Conversa com você até dando umas olhadas, mas conversa dando umas... Tira o olho para lá, volta para cá. Não consegue. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem abraçar. Tem pessoas que não conseguem dar aquele abraço. Sabe aquele abraço de urso? Tem pessoas que não conseguem. O máximo que conseguem é Isso não significa, não é? Nada. Significa que ele não consegue, talvez, ou não saiba. Tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo, né? Tem pessoas que... Enfim, cada um tem o seu jeito de ser. E o respeito vem exatamente daí, quando eu valorizo este jeito de ser de cada um. O terceiro item que eu quero trazer para o nosso conteúdo, né, para esse conteúdo do respeito, é o pertencer, o que a gente chama de estado de pertença. O estado de pertença, minhas amoras e meus amores, o estado de pertença é a condição essencial, primordial e, digamos assim, inevitável na vida de qualquer filho, de qualquer filha. 99,9% dos filhos ou dos casais, dos pais que eu atendo por demandas, né, de reclamações com filhos ou com família, etc., exatamente são devido a este estado de pertença. E aí, quando não existe este pertencer, este pertencimento, não tem respeito. Quando eu não me sinto pertencente àquele lugar, quando eu não me sinto pertencente àquele espaço, eu reajo naturalmente, porque eu sou ser humano. E uma das características, humanamente falando, é o nosso instinto, não é, de sobrevivência. Nós já nascemos botando a boca no trombone. Por quê? Porque é o nosso instinto de sobrevivência. De gritar quando dói, de gritar quando sentimos que algo não está aí do jeito que nós queremos, não é? Então nós berramos. Por quê? Ou berramos ou atacamos, porque nós dizemos aí, opa, peraí que não tá legal, né? Quando nós olhamos para este terceiro ingrediente do respeito, que é o estado de pertença, de pertencimento, de pertencer, nós vamos entender aí, e aqui é como se eu dissesse para vocês, vamos parar o mundo e vamos ficar aqui,
nesse assunto. Claro que eu não farei isso neste momento, né? Até porque não conseguiria dar sequência. Porém, é um assunto que deve ser aprofundado, ele precisa ser aprofundado. Quantas mães, ou quantos pais, ou quantas famílias se desfazem justamente por essa falta de pertença, esta falta deste estado de pertencimento. E aí, né, quando você sente, aí você berra, você grita, e é meio que como as emoções, sabe? Fica algo que é inevitável e impulsivo. Se você não grita, você chora. Se você não chora, você bate. Se você não bate, você tem um namoro que não é de aprovação da sua família. Se você não tem um namoro que não é de aprovação da sua família, você tem amigos que não são aprovados pela sua família. Algo você precisa fazer para deixar, e olha só que incrível, para deixar claro de que não tá legal. Tudo isso que eu estou falando para vocês acontece dentro de um processo 100% inconsciente. Se acontecesse dentro de um processo consciente, por exemplo, se nós temos uma dor de cabeça, nós sabemos, nós vamos lá e já sabemos o remédio que tem que tomar. Se nós estamos com uma dor de garganta, como eu estava aquele dia, fui lá, chupei a pastilha, ok. Porque é uma dor que está localizada, que eu já sei qual é a medicação, perfeito. Agora, existem dores que estão dentro da gente. Primeiro, nós nem temos consciência desta dor. Nós sentimos um desconforto, nós sentimos talvez raiva, nós gritamos, nós atacamos, nós ferimos os nossos pais ou os nossos filhos por processos que ficam aqui, ó, inconscientes. E muitos, mas muitos destes processos, eles vêm de não pertencimento, de você não se sentir pertencente àquela família, ou aquela relação entre mãe e filha, ou naquela relação entre pai e filha, pai e filho, e assim por diante. Isso está ligado, totalmente conectado à questão do respeito. Gente, está fazendo sentido para vocês tudo isso? Me dá um oizinho, um ok, um tamo junto, para eu entender que vocês estão entendendo, né? E aí, o quarto ingrediente deste conteúdo de hoje, né, o respeito, ele vem também pela aceitação. Ana, mas espera aí, aceitação e pertencimento não são as mesmas coisas? Não, né? Pertencimento é você se sentir parte daquele espaço. Aquele espaço não é aquele espaço sem você. Se você não estiver ali, aquele espaço, ele está incompleto. Isso é pertencimento. A aceitação é eu entender que dentro deste espaço, nem tudo eu concordo, nem tudo eu sei, nem tudo faz sentido para mim, nem tudo precisa ser igual para todo mundo. Cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de escutar, o seu jeito de se comunicar. Então, pertencer é uma coisa e estado de pertença é uma coisa e aceitação é outra.
Todas esses que eu disse, a proteção, a valorização, o pertencimento e a aceitação são os itens principais que faz com que o respeito seja de fato, aconteça, né? Não é que seja, aconteça, ele aconteça dentro das paredes familiares. É simples isso, Ana? Vamos dizer assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Mas nem tudo que é simples talvez seja raso, ou talvez seja fácil. Simplicidade não tem nada a ver com facilidade, né? A simplicidade está justamente em entender que este processo, para esta roda girar dentro de uma engrenagem, é preciso entender exatamente o que compõe esta engrenagem. Então, dentro desse processo de desenvolvimento humano, falar de respeito não é simplesmente dizer respeitar. O fulano não me respeita. Minha mãe não me respeita, eu não respeito. Não, peraí, vamos entender. Como é que você entende esse respeito? Como é que esse respeito, essa relação, ela se conecta através desses 4 pilares que são indispensáveis. Ana, esses 4 ingredientes ou esses 4 pilares que você disse agora sobre o respeito, né? A proteção, a valorização, o pertencimento e a aceitação é somente dentro do processo de educação dos nossos filhos? Sim ou não? O que vocês acham? Me digam! O que vocês acham? Sim ou não? Tananana. Não. Claro que não, né? Na verdade, tudo aquilo que faz parte do processo de educação dos nossos filhos é uma extensão da minha humanidade. Pois no começo nós não falamos que nós construímos juntamente dos nossos filhos esse processo, esse desenvolvimento humano. Então, se nós construímos esse processo juntos, então isso faz parte, gente, desse contexto, desta vivência humana nossa, com os nossos filhos, entre família e assim por diante. Ou seja, eu estou educando os meus filhos para que eles sejam filhos ou para que eles sejam homens e mulheres. Eu estou educando os meus filhos para que eles sejam filhos ou para que eles sejam seres humanos que possam fazer as suas escolhas, tomar suas decisões, ter as suas oportunidades ampliadas, ser consciente daquilo que faz, responsável nas suas tomadas de decisões ou não. Se você está criando seus filhos, né, para que eles sejam só filhos, então talvez aí eu troco o simples pelo fácil, não é? Agora, quando nós entendemos que eu estou neste processo de construção humana muito mais ou somente para que além, né, o meu filho é apenas o plus da história, o detalhe da história, o privilégio da história, né? E esse é o legal, mas o teu filho, as minhas filhas, eu criei as minhas filhas para elas serem mulheres, para elas serem adultas, para elas serem seres humanos, profissionais. E aí, estas ferramentas que nós estamos aqui falando, elas se estendem para isso.
Quando a gente pega profissionais que não têm integridade, não têm honestidade, que não têm, que não são legítimos, que não têm congruência. Quando nós olhamos para uma civilização que não tem respeito, que não tem idoneidade naquilo que fala, naquilo que faz, nós olhamos para essa civilização, para esse povo, para essas pessoas, para esses profissionais e, antes de qualquer coisa, sabemos que esses caras que estão aí, essas mulheres, esses seres que estão aqui ou aí, são pessoas que vieram com uma base familiar. E é essa base familiar que você está fazendo aí. É essa base, é esse alicerce que você está formando, que você está construindo, que eu construí e que construirei até o final. É este alicerce que, se faltar aí dentro da tua casa, aqui fora, aqui do lado de fora, ninguém vai ter dó. Ninguém vai ter, aí sim, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Você já escutou aquele ditado? Fulano de tal, esse tem pedigree. Esse pedigree significa família. O pedigree maior que um ser humano pode ter é a família. É a família. E não importa se esta família é somente uma mãe, ou somente um pai, ou somente uma avó, ou somente um avô, ou somente uma madrinha, eu não sei qual é a configuração que tem aí dentro da tua família. Mas a partir do momento em que vocês se reconhecem pertencentes a esse lugar chamado família, aí vocês estão construindo o pedigree de vocês. Aquilo que vai deixar vocês poderosos. Aquilo que deixará você sempre de cabeça em pé, de nariz empinado. Mas eu não estou falando aqui em vaidade, mas eu estou falando aqui em poder humano, de você saber quem você é e ponto final. Não será a fala do fulano, do beltrano, do ciclano, do minguano que me deixará... Meu, se você está nesta vibe ainda de viver sob aplausos, reconhecimentos, ou então se uma frase X ou Y te derruba, pelo amor de Deus, olhe-se mais, busque a tua essência, encontre o teu pedigree. Qual é o teu pedigree? Qual é o teu pedigree? O pedigree que você está construindo com o seu filho? Ou então, não, né? Ele precisa passar impreterivelmente dentro deste conteúdo, respeito, ele precisa passar impreterivelmente por esses 4 pilares, por esses 4 crivos: proteção, valor, pertencimento e aceitação. E aí sim, passou por esses 4 pilares, aí você vai poder saber como é que você ajusta. O que é que precisa ser melhorado? Ah, tá, o meu filho não me respeita. Peraí, alto lá. Vamos entender. O que é? Aonde é que ele não tá te respeitando? De que forma ele não tá? Ou de que forma você fará com que este respeito, né, olhando para esses 4 pilares, olhando para a aceitação, olhando para o pertencimento, para a proteção, para o valor, aonde é que esses 4 pilares, de que forma esses 4 pilares estão sustentados neste processo?
Porque exatamente, voltando aqui no começo da nossa live, do nosso conteúdo, você está criando seu filho para quê? Para ser filho? Ok, então tá fácil. Ou você está criando seu filho para ser homem, para ser mulher, para ser um ser humano ferrado. Então, meu amigo, minha amiga, segura firme e segue. Vai construir. Construção não é algo raso, não é algo da noite pro dia. Não tem mágica nessa história, não tem varinha de condão. Nós construímos uma história com velocidade constante, porque a felicidade, o crescimento é treinável. Nós temos de treinar. Se nós não treinamos, nós viramos especialistas em achismos. Nós viramos mães ou achistas? Nós viramos o que nessa história? Afinal de contas, quando eu digo algo, quando você diz algo para o teu filho, ele precisa, se ele não sentir consistência, constância, se ele não sentir que aquilo que você está falando para ele, aquilo que você está dizendo, pedindo, orientando, etc, se ele não sentir na veia, que aquilo você está dizendo porque você sabe o que você está falando, e se você sabe é porque você faz, ok, não tem para ninguém. Agora o contrário também é real. O contrário é a mesma coisa. Se você está dizendo para o seu filho, pedindo, orientando, etc, mas aquilo que você está falando não tem sustentação de vida, você não tem moral, cara. Você não tem moral. Desculpa falar isso, mas não tem outra forma. Eu posso até falar bonito, mas eu não quero. Meu papel aqui não é esse, eu não tô aqui para isso. E eu creio que também você não esteja aqui para isso. Estamos aqui porque queremos vida real. Porque queremos aparar as nossas arestas. Queremos ser potentes. Queremos treinar para sermos mães de verdades, para sermos pais de verdades, para termos filhos de verdades, para poder dizer sim de verdade, para poder dizer não de verdade. Não é? E quantas vezes isso nos custa de monte. Nós muitas vezes é doído, é sofrido, mas não há outro caminho. Se não fosse, nós não estaríamos onde nós estamos. Nós não estaríamos numa sociedade tão corrupta. E eu não estou dizendo de política, não estou falando em política. E eu não estou falando numa corrupção política, mas eu estou falando de uma corrupção interna nossa. Numa sociedade corrupta de seus próprios valores, daquilo que sente enquanto pessoa. Quantos de nós nos perdemos a nossa força, o nosso sim vira um não tão facinho, ou o nosso não vira um sim tão facinho, porque nós não temos essa constância muitas vezes, e não tem problema. O mais importante não é isso. O mais importante é o que eu faço com isso. Eu entendi, tá perfeito, mas eu faço o que com isso? Não, a simplicidade não significa facilidade. Então eu vou te falar de novo. Se você quer criar e se você está aí num processo para educar seus filhos para ser filhos,
É facinho, facinho. Mas se for para ser homens e mulheres, arregace suas mangas e faça primeiro, para depois você falar. Seja um homem e uma mulher que pratica aquilo que fala. Não existe nada pior, não existe nada pior do que você falar algo e não fazer. Não existe nada pior do que você dizer, falar e fazer o contrário. Isso não educa ninguém, isso não constrói ninguém, isso não faz nada. Isso é uma babaquice, é um blá blá blá, um mimimi, blá 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 blá. Sabe aquela coisa? Eu já te falei que não. Se você for, eu vou bater em você. Eu vou tirar sua televisão, eu vou... Meu, vamos lá? Vamos começar de novo? Pra ter respeito, o que eu preciso? Proteção. Como é que eu protejo quem eu amo? Eu preciso de dar valor e valorizar. Como é que eu valorizo quem eu amo? Eu preciso de estado de pertença, de dar valor de pertença. Como é que eu faço isso? E eu preciso de aceitação. Como é que eu faço isso? É simples assim, mas profundo assim também. Não é dizendo, vai tomar banho agora, porque se você não for... Cara, não entra chantagem nessa história. Aqui nos itens do respeito não tem mimimi. Não tem mimimi. Não tem chantagem. Não tem conversa. Não tem blá blá blá. Aqui tem sim. Aqui tem sim. Se você abrir tua boca, abra. Mas faça. Faça valer. Senão... engole. É preferível, 1000 vezes preferível, você fechar a boca ou então não dizer nada do que falar e não fazer. É preferível que você seja uma mãe, um pai que fica mais calado do que fala. Mas quando você abre a sua boca, aquilo que sai da sua boca é de fato algo que tem substância, que tem sentido, que tem valor, que tem pegada. Entende? Que tem pegada. Aquele olhar. Sabe aquela coisa assim? Nossa, quando eu era criança. A gente escuta muito, né? Eu escutava muito dos meus pais isso. Quando eu era criança, meu pai mal olhava pra mim e eu já respeitava. Aquilo talvez não fosse esse respeito aqui. Ou talvez sim, né? Não sei. Mas é esse respeito do olhar, é o olhar, o jeito que você olha diz tudo. Diz o quanto eu te valorizo, o quanto eu te protejo, o quanto eu te aceito, o quanto você pertence, você é meu, é minha, a ponto de me colocar aqui tomando essa atitude com você. E aí acabou, não terá contra-argumentação, não terá tréplica, não terá tréplica. Não terá, não terá. Não terá réplica, não terá tréplica, não terá nada disso. Terá papo reto. Aqui, lá, ponto. Igual, é isso. Não é? Do contrário, eu e você estaremos somente perdendo tempo. Estaremos nos iludindo com coisas tão importantes, tão sérias, para que nós possamos nos iludir. Coisas que demandam, né? Nunca se esqueçam, este processo humano, ele não é, você não fica aqui, ó, você não fica aqui assistindo. Ana Carolina, faz tal coisa, Isabela, não, eu estou junto no processo. Claro, que dentro deste processo, pela hierarquia da minha maternidade ou da paternidade, enfim, logicamente que nós temos e devemos esta cobrança, este respeito, este olhar, esta observação, porém, o nosso desenvolvimento, ele vem juntamente com o nosso filho.
Então, se o seu filho não constrói, se o seu filho, ele te imita. Primeiramente porque ele te imita, né? Você é o cara que leva, né? Você é a mãe, você é a mulher, você é o pai, você é aquele que atrai, que inspira, que leva, que etc, etc, etc. Tá bom? Espero que vocês tenham aí, né, anotado, que tenha feito sentido para vocês, que esses 4 ingredientes do respeito esteja sempre à frente de todas as decisões na vida de vocês, todas. E para isso, não se esqueçam o treino. Eu preciso treinar, 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 treinar. Não existe nada, não tem fórmula, não tem varinha de condão. Tem mão na massa, mão na massa. E vamos que vamos, que é como diz o ditado, foguete, não dá ré. A gente solta o foguete e ele não dá ré. E a gente, na verdade, queremos que o nosso filho exploda, né? Que seja filho, mas que ele seja um homem, uma mulher, um ser humano de tirar o chapéu, né? Tá bom? Beijo no coração, gente. Amanhã será a nossa 27ª live. Meu, faz quase um mês que nós estamos juntas, né? Que estamos aqui dentro de tudo isso. Eu acho que dá para escrever já até um capítulo da história, né? Do livro, da nossa história. Para que nós possamos, dentro deste processo, fazer muitas coisas, muitas viradinhas de chaves, ajustes e etc.